O domingo será de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva em grande parte do Amazonas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O sábado foi de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 38 graus, culminando com uma forte ventania que causou alguns estragos em algumas áreas da cidade, principalmente na Eduardo Ribeiro, onde funciona todos os domingos a feira do artesanato. O clima-tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros e que a temperatura máxima será de 30 graus. 25 graus no momento aqui no Complexo Difusora de Rádio, no Sítio Histórico de Manaus, com 89% de umidade no ar. É domingo, 4 de agosto. Chegamos aos 216 dias do ano e faltam 149 para terminar 2019. Dia de São João Maria Vianney, também é o Dia do Padre. O Dia do Padre é celebrado oficialmente em 4 de agosto, data da festa de São João Maria Vianney, comemorada desde 1929, quando o Papa Pio XI o proclamou padroeiro dos padres e das demais pessoas que servem aos ensinamentos de Deus. Datas e fatos, registros da história. 1900 nasce Elizabeth, rainha mãe da Inglaterra. 1901 nasce Louis Armstrong, músico norte-americano. 1944 a Gestapo captura Anne Frank e sua família em Amsterdã, graças a um informante. Anne morreu em um campo de concentração e seu diário ficou mundialmente famoso. Anita Garibaldi, heroína brasileira, morre na Itália em 1949. Nasce em 1961 Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. 1995, início da Operação Tempestade na Croácia. 1999, ao menos 518 pessoas morrem na República Democrática do Congo em um bombardeio sobre Makanza e Bongbonga, localidades controladas por forças rebeldes. Em 2000, a rainha Elizabeth celebra seus 100 anos de vida diante de 30 mil pessoas reunidas em frente ao Palácio de Buckingham em Londres. O que é destaque nesta edição? O EA abre inscrições para vestibular ICIS 2019 nesta segunda-feira. Paralisação deixa 3 hospitais públicos em Manaus sem 70% de cirurgiões. México é o país considerado como um dos mais perigosos do mundo para o exercício da profissão de jornalista. Onda de ataques deixa 29 mortos nos Estados Unidos. Nesta madrugada, em Ohio, o atirador matou 9 e feriu 16 pessoas no centro da cidade de Daytona. Ontem, homem disparou contra várias pessoas dentro de supermercado, matando 20 e ferindo 16 no Texas. Com gol de pênalti, Manaus vence Jaco e Pense vai à final da Série D. Nesta edição vamos ainda falar sobre saúde, os grandes nomes do Amazonas, humor, antigos reclames do rádio e a discografia que traz hoje Paulo Sérgio. É o Jornal Especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio que começa agora. Seis horas e 37 minutos em Manaus e nada melhor do que começar amanhã com a garganta arranhada aqui, do que falar das coisas do alto, das coisas de Deus. Tenho aqui à minha frente Monsenhor Tadeu Canavarro, que é o nosso arcebispo auxiliar e que é recebido aqui com o devido tapete vermelho. Bom dia. Um bom dia, Paulo Guerra, um bom dia, caro rádio ouvinte da Rádio Difusora. E não poderia deixar de perguntar sobre o nosso arcebispo, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Está indo, né? À medida em que ele pode cada vez mais assumir suas atividades, né? Inclusive ontem, hoje e, aliás, sexta-feira à noite, né? E encerra hoje o retiro com as leigas consagradas. Um grupo de senhoras, mais ou menos são 12 senhoras, que
dedicam a própria vida, e ele acompanha esse grupo bastante de perto, né? Todas as ocasiões, sobretudo nos momentos de retiro. Mas ele está melhorando. Está. Na medida do possível. Isso. E as atividades da igreja, muitas atividades neste domingo? Este domingo é marcado exatamente pelo Dia do Padre, então são algumas atividades relacionadas exatamente em homenagem aos padres. Mas também tem uma turma, o Padre Cairo, o Padre Flávio, o Padre que está lá em Rio Preto da Eva, estão celebrando 16 anos de padre. O tema da mensagem que o senhor nos traz hoje? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a insensatez. Recorda exatamente aquilo que Jesus propõe no Evangelho através desta parábola, inclusive que chama de louco. Hoje lhe será tirada a sua vida, a brevidade que vai de encontro justamente essa lógica de acumular as coisas para viver pensando em estar a felicidade e a segurança nas coisas que se acumulam nos bens materiais, em contraposto de viver uma liberdade plena. Então vamos ouvir essa mensagem que nos traz Monsenhor Tadeu Canavarro, nosso bispo auxiliar, e logo em seguida ele fará uma oração e nos dará a bênção. Caro rádio ouvinte, a liturgia deste domingo nos propõe este alerta, porque coloca no centro da própria vida, quem coloca no centro da própria vida o dinheiro, o lucro, a riqueza. Então Jesus nos pede essa atenção redobrada, porque é preciso o cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida da pessoa não consiste na abundância de bens. Mas quero recordar então para você aquilo que nós iremos ouvir durante as missas, o Evangelho. Logo no começo do Evangelho, alguém pede a Jesus e o chama de mestre: dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus responde: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhe: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E logo em seguida Jesus conta uma parábola. Lembra que nós estamos caminhando com Jesus rumo a Jerusalém. Ao longo deste longo caminho que ele faz, ele vai ensinando seus discípulos. Domingo passado ensinou sobre a oração e hoje sobre essa questão muito importante. Então a parábola que Jesus conta é assim: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Esta parábola nos propõe uma pergunta. Queremos nos tornar ricos de celeiros ou de coração? Penso que expandir a verdadeira vida não depende de ter mais ou menos, mas viver a vida plenamente se dá exatamente na categoria do ser. Ser. Veja que este rico proprietário de terras
é surpreendido por uma grande colheita. Não sabe como administrar tanta abundância. A pergunta dele: que fazer? E aí nós percebemos um detalhe. Se estabelece um monólogo, isto é, ele só conversa com ele mesmo. E aí ele revela uma lógica dos poderosos que só vivem para acumular riqueza e bem-estar, e que exclui todos os necessitados de seu horizonte. Este homem da parábola planeja sua vida, toma decisões. Destruirá os antigos celeiros e construirá outros maiores. Armazenará ali toda a sua colheita. Pode acumular bens para muitos anos. De agora em diante só viverá para desfrutar. Como ele mesmo diz, que ele pode deitar, descansar, comer, beber, isto é, ter uma vida boa. Porém, existe algo inesperado. Deus irrompe os seus projetos. Louco ou insensato, esta mesma noite vão exigir a tua vida. O que acumulaste, de quem será? Este homem reduz sua existência, então, a viver a própria vida, desfrutando na abundância de seus bens. Então nós percebemos exatamente que no centro da vida dele, ele sempre encontra-se sozinho com o seu bem-estar. Deus está ausente. Os trabalhadores que trabalham na sua terra não existem. Sua família, tampouco. Ou as famílias das aldeias que estão ao redor, que passam fome, não contam. Então o julgamento de Deus é retumbante. Esta vida é apenas um momento de insensatez. Então neste momento, praticamente em todo o mundo, nós percebemos que aumenta de uma forma alarmante a desigualdade. Esse é o fato mais sombrio e inumano. Os ricos, especialmente os mais ricos, estão se tornando muito mais ricos, enquanto os pobres, especialmente os mais pobres, estão se tornando muito mais pobres. Este acontecimento não é normal. É simplesmente a última consequência da insensatez mais grave que os humanos estão cometendo, que é substituir a cooperação amistosa, a solidariedade e a busca do bem comum de toda a humanidade por uma competição, por uma rivalidade e, sobretudo, a acumulação de bens que se encontra exatamente nas mãos dos homens mais poderosos do planeta. Nós encontramos nesta mensagem do Evangelho de hoje, essa mensagem que Jesus nos faz, a revelação de um Deus como Pai e a proclamação da igualdade e da fraternidade para todos os seres humanos. A criação de uma comunidade onde saber partilhar, compartilhar, possa substituir a acumulação e que se apresenta exatamente como a alternativa àquilo que o mundo propõe, configura-se como uma das propostas mestras para viver o reino de Deus. Contra a tendência de querer, sempre pelo desejo de ter, de apropriar-nos de tudo, como busca de segurança e como uma defesa hostil diante das outras pessoas. Então Jesus hoje nos convida à partilha, viver a partilha. E esta partilha se dá exatamente como a abertura aos outros e como possibilidade para a criação de uma nova comunidade, que se constitui uma alternativa frente às relações interpessoais fundadas exatamente sobre esse consumo desenfreado
e este acúmulo. Na partilha, a primitiva tendência egoísta e agressiva dá lugar a uma atitude aberta, acolhedora e benevolente frente ao outro. Além disso, onde há partilha, há superabundância. Nós experimentamos isso a cada dia, a cada situação, nos diversos encontros que nós vivemos, sobretudo dentro das comunidades cristãs. Hoje também celebramos, abrindo o mês de agosto, o Dia do Padre. O sacerdócio é um serviço de amor, é o serviço do bom pastor que oferece a vida pelas ovelhas. Rezemos pelos nossos sacerdotes, aqueles, sobretudo, que você conhece, mas também aquele que batizou você, que iniciou você no caminho da própria fé. E de uma maneira especial, possamos agora, sob a proteção da Virgem Maria, invocar sobre nós, sobre você, rádio ouvinte, sobre sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Peçamos juntos à Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para você. Acabamos de ouvir Monsenhor Edmilson Tadeu Canavarros. É Canavarros? Canavarros. Canavarros, não é Canavarro, é Canavarro, vamos corrigir. Isso. Então tá bom. Monsenhor Tadeu, um bom domingo para o senhor. Temos missa que horas? Agora temos 8 horas na área missionária Santa Maria de Cortona. Depois às 10 horas lá com o Padre Flávio, celebrando o seu aniversário, e à noite celebrando hoje São João Maria Vianney na área missionária Santa Rita. Não esqueça de almoçar, por favor. Vamos sim almoçar. Obrigado, hein? Tá um bom, abençoado domingo. Um bom domingo. Quem outro? É um rapaz que está aqui com o senhor? Ah, este é um jovem, Júlio, lá da cidade de Manaquiri. Está no processo de discernimento vocacional, acompanhamento vocacional. Isso aí, Júlio. Vamos em frente. A igreja está precisando. Claro. Tá bom. Obrigado, hein? Até o próximo domingo. 6h51 de Manaus. Vamos às nossas primeiras notícias. Devido ao sucesso de público, o Amazonas Band apresenta novamente neste domingo às 19 horas o concerto Memórias pro Futuro, que marcou o lançamento do 10º Festival Amazonas Jazz para mais de 700 pessoas no Teatro Amazonas no mês passado. O evento tem entrada gratuita. Com o objetivo de debater e informar a população sobre os direitos de crianças e adolescentes desta segunda-feira até o dia 9, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania promoverá a Semana de Comemoração do Estatuto da Criança e do Adolescente. As atividades serão voltadas aos direitos de internos do sistema socioeducativo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas abriu 2 editais para vagas de juízes de direito interessados em ocuparem cargos como membros efetivos do órgão. As vagas são destinadas à classe dos magistrados juízes de direito. Conforme editais, as 2 vagas estão sendo abertas em decorrência do término do primeiro biênio de atuação no TRE Amazonas dos juízes de direito Marco Antônio Pinto da Costa e Vitor André Liuzzi Gomes, respectivamente nos dias 10 e 31 de outubro deste ano. De acordo com a publicação, os juízes interessados e aptos em participar da concorrência têm 15 dias para apresentarem seus requerimentos de inscrição. Com a promessa de derrubar o preço do gás natural em até 40%, a nova política para o setor precisará de medidas adicionais para que a redução chegue à cozinha dos brasileiros. Estudo divulgado nesta semana pelo Ministério da Economia lista 3 medidas para melhorar a competitividade do preço aos consumidores residenciais. Produzido pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria da pasta, o documento defende o fim da política que concentrou o mercado de gás liquefeito de petróleo nos botijões de até 13 quilogramas. A medida pode ser implementada ainda neste mês.
O documento também pede que o Conselho Nacional de Política Econômica recomende à Agência Nacional do Petróleo um posicionamento sobre 2 medidas anunciadas pelo governo: a liberação da venda fracionada de gás de cozinha e o enchimento de um mesmo botijão por diferentes marcas. Entende-se que essas medidas constituem o ponto de partida para um processo de abertura efetiva do mercado de GLP à multiplicidade de agentes em todos os elos da cadeia. 3 jornalistas foram assassinados em uma semana no México. Organizações como Repórteres Sem Fronteiras e Article 19 apontam o país como um dos mais perigosos do mundo para o exercício da profissão, com mais de 100 jornalistas mortos desde o ano 2000. A Força Naval da Guarda Revolucionária do Irã anunciou neste domingo que reteve outro navio que realizava atividades de contrabando de combustível perto da ilha de Farsi, no Golfo Pérsico. O navio transportava 700 mil litros de combustível de contrabando, segundo um comunicado da Corporação Militar de Elite Iraniana, que não detalhou a bandeira do cargueiro. Este é o segundo cargueiro estrangeiro detido no Golfo Pérsico no último mês, depois que a Guarda Revolucionária reteve no dia 14 de julho outro que transportava 1 milhão de litros de combustível de contrabando no sul da ilha de Larak. A polícia de Dayton, no estado americano de Ohio, confirmou que 9 pessoas morreram e outras 16 estão feridas após um homem armado abrir fogo no centro da cidade na madrugada de hoje. Ainda segundo a polícia, o autor dos disparos também está morto. Esse é o segundo ataque a tiros registrado nos Estados Unidos em menos de 24 horas. Na tarde de ontem, um homem armado matou 20 e feriu 26 pessoas em um supermercado de El Paso, no Texas. Segundo a imprensa local, o ataque em Dayton ocorreu pouco depois de 1 da manhã, 2 horas em Brasília, na região central da cidade. A identidade do autor dos tiros ainda não foi informada, tampouco o motivo do ataque. Cerca de 70% dos cirurgiões gerais dos hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio, em Manaus, paralisaram as atividades na noite de ontem. A informação é do Instituto de Cirurgiões do Estado. Enquanto a categoria reivindica o pagamento de salários atrasados, o governo do Amazonas afirma que a paralisação contraria uma liminar da Justiça. A Secretaria de Estado de Saúde afirmou que os pagamentos do ano corrente estão sendo feitos com regularidade ao ICEA e que a empresa também recebeu em 2019 2 competências de 2018, conforme acordo com as empresas médicas no início do ano. Segundo diretores do ICEA, geralmente 6 cirurgiões atuam nas unidades em que a paralisação acontece. Desde ontem, apenas 2 vão exercer as atividades em cada hospital citado, segundo o Instituto. Inicia amanhã, segunda-feira, o período de inscrições para o vestibular e sistema de ingresso seriado 2019, acesso 2020 da Universidade do Estado. Até o próximo dia 30, os candidatos poderão realizar as inscrições no portal da instituição. A taxa de inscrição do vestibular é de R$100 e do CIS R$70. Já o período para o pagamento do boleto bancário vai de 5 de agosto a 2 de setembro, mas para ter validade de pagamento, a impressão do boleto só poderá ser realizada também até o dia 30 de agosto. Ao todo, serão oferecidos 37 cursos e 3.379 vagas, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para pessoa com deficiência. Para o vestibular, são oferecidas 1.727 vagas, sendo 1.130 para a capital e 597 vagas para o interior. O CIS dispõe de 1.150 vagas, sendo 752 para a capital e 389 para o interior. 6h57 em Manaus. Vamos falar um pouco de saúde? A pausa para a saúde. Como cuidar do seu rim? Pausa para a saúde. Olá para você que resolveu dar uma pausa para a saúde. Eu sou Janari Damascena e na edição do podcast desta semana nós vamos conversar sobre a saúde dos rins. Eles são 2 órgãos em formato de feijão que têm o tamanho aproximado ao da sua mão fechada. Eles são localizados imediatamente abaixo da caixa torácica, um em cada lado da coluna vertebral,
E todos os dias, os dois rins juntos filtram entre 120 a 150 litros de sangue para produzir aproximadamente 2 litros de urina. Isso porque uma das funções dos rins é filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo, como amônia, ureia e ácido úrico. Mas para me ajudar a tratar mais sobre o assunto saúde dos rins, hoje eu estou acompanhado pelo Fabrício Lázaro na edição de áudio e pela Paula Rosa. Tudo bom, Paulinha? Oi, tudo bom, Janari? Tudo bom, gente? É interessante o que você estava comentando agora há pouco sobre a filtragem de água, porque sabia que aproximadamente cerca de 70% do peso de um indivíduo adulto são representados por água? E como a água constitui de 70% a 90% do volume total de alimentos ingeridos pelo ser humano, nada entra e sai do organismo em volume tão elevado quanto a água, com exceção do ar, claro, que a gente respira aí toda hora. Mas voltando à saúde dos rins, nós vamos receber a ajuda da médica nefrologista e professora da Universidade Federal da Paraíba, doutora Cristiane da Silva Alexandre, minha conterrânea. E para começar, explica melhor o que são esses órgãos, doutora Cristiane. Os rins são 2 órgãos pequenos, né, que ficam localizados na região das costas, bem próximo à coluna vertebral, um pouquinho acima da cintura. E o que eles fazem de mais importante é a limpeza do sangue durante 24 horas por dia. Como é que isso funciona? Eles vão controlar a quantidade de água e de sal que a gente vai manter no corpo, elimina toxinas que para nós são deletérias, ajudam a controlar a pressão arterial, produzem alguns hormônios, por exemplo, o hormônio que impede a anemia, e eliminam alguns medicamentos, né, e outras substâncias que a gente ingere. E como a gente já pôde entender pelas explicações anteriores, os rins são muito importantes para o corpo. E quando eles estão com algum problema, nossa saúde fica seriamente comprometida, não é, doutora Cristiane? A gente tem 2 grupos, né, que a gente costuma dividir, né? O principal grupo é o grupo da insuficiência renal, que pode ser aguda ou crônica. E o outro grupo é o grupo das infecções urinárias e dos famosos cálculos renais, né, que são conhecidos como as pedras nos rins. Esses são as principais doenças. Desses males, quais são os mais perigosos, hein, doutora Cristiane? E outra dúvida é que se alguma dessa doença no rim pode matar. Sim, né? A principal causa de mortalidade entre as doenças renais é a doença renal crônica, né? Que é um problema que vem crescendo no Brasil, né? Que é a doença que leva o paciente a fazer diálise, né? Que é mais comumente, ter mais conhecido, é hemodiálise, né? A gente hoje no Brasil tem aproximadamente 126 mil pessoas em tratamento dialítico, né? Essa foi a última estimativa que tem da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e um número que vem crescendo, né? E uma mortalidade muito alta, né? Mais alta, por exemplo, que alguns tipos de câncer. A mortalidade anual do paciente com doença renal crônica em diálise chega a ser 20% ao ano. Então chega a matar mais do que alguns cânceres e vem crescendo progressivamente no Brasil. E além disso, uma população jovem, né? E a maioria metade dos pacientes que hoje fazem diálise no Brasil, eles têm entre 45 e 65 anos. Então, assim, é uma doença que vem de onde? Vem da pressão alta, principalmente, vem do diabetes mal controlado e vai evoluir com a perda lenta e progressiva da função renal, levando o paciente para a diálise e aumentando, nesses níveis que eu falei, a mortalidade. Certo. Então, o que a gente deve fazer para nos prevenirmos contra doenças e outras situações indesejadas como essas, doutora? A primeira coisa é com relação à pressão arterial, né, que hoje é uma das principais causas de doença renal crônica no Brasil, né? Então seria diminuir o consumo de sal nos alimentos, o máximo permitido é em torno de 5 gramas, né, por dia de sal, e manter esse controle da pressão arterial o mais próximo do normal possível, né? Medindo periodicamente, e aqueles que forem identificados como portadores de pressão alta, fazendo o tratamento de forma adequada. O segundo ponto, que é a segunda principal causa de doença renal, é o controle do diabetes. Então, se o indivíduo tem familiar com diabetes ou ele mesmo tem diabetes, é um paciente que tem fator de risco para desenvolver doença renal. Então, precisa
manter a dieta adequada, fazer atividade física, controlar da forma mais rigorosa possível o diabetes. Então, no que é que a gente precisa ficar atento quando o assunto é saúde dos rins? Quais os sintomas que devem ser observados? Isso é uma questão interessante porque a maior parte das doenças renais, elas não trazem sintomas, né? O paciente ele vai ter sintomas, na verdade, nas doenças mais simples, que é na infecção urinária, onde vai ter ardor para urinar, vai querer urinar várias vezes ao dia, ou que tem aquela dor nas costas típica das pedras, mas essas não são as doenças mais graves do rim. A mais grave, né, que é a insuficiência renal, ela geralmente é assintomática. Como é que o paciente vai perceber isso, então? Como é que o paciente vai dizer, olha, eu vou precisar procurar um médico do rim? Quando ele perceber inchaço nas pernas ou no rosto, quando ele perceber que a pressão arterial não está sendo fácil de controlar, quando ele tem o diabetes fora de controle, quando aparece sangue na urina, ou uma sensação crônica de fraqueza, de uma palidez, né, na pele cutânea, que não são explicadas por outras doenças, né? E é importante saber que as doenças renais, elas podem ficar sem sintomas por ano, né? Insuficiência renal por vários anos. Então, é sempre importante, se algum desses sinais se identificar, procurar o mais rapidamente possível. E quando você procura um médico por suspeita de mau funcionamento dos rins, o que a gente tem disponível como tratamento? Depende da fase em que o paciente procura, né? Uma das recomendações, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia é que se faça, pelo menos uma vez ao ano, um exame que é extremamente simples, uma dosagem no sangue, que se chama creatinina. E com ela, os médicos, né, nefrologistas ou não, vão conseguir estimar quanto o rim daquele indivíduo está funcionando. Se você tem uma disfunção leve, vamos dizer assim, a gente vai usar as medicações de uso comum, as medicações para proteger o rim da fibrose, são medicações, inclusive, que são dadas, né, nos programas do governo federal, medicações para controlar fatores associados, como colesterol alto, como aumento da glicemia. Mas, se o indivíduo já busca numa fase em que esses níveis de creatinina já estão muito elevados, aí ele vai ser encaminhado ou para hemodiálise, ou diálise peritoneal, ou até para um transplante renal. Doutora, e quais são suas dicas finais para as pessoas terem os rins mais saudáveis e livres de problemas? Eu acho que tem as famosas 6 dicas, né, que a gente usa. A primeira, comer menos sal. Segunda, beber bastante água, manter uma alimentação saudável e praticar atividade física. Terceiro, não fumar. Quarto, medir a pressão arterial com alguma regularidade, mesmo sendo jovem. O quinto seria ter muito cuidado na hora de usar a medicação, porque existem algumas medicações que também podem causar essas deficiências renais, né? Principalmente alguns tipos de anti-inflamatórios que a gente costuma usar, às vezes, sem prescrição médica. E dosar a creatinina pelo menos uma vez ao ano, que é um exame de sangue extremamente simples de fazer. Tá vendo, Paulinha, como é que é importante a gente beber bastante água? Janari, a gente tem que manter sempre o corpo hidratado. Principalmente nessas regiões onde essa época do ano fica mais seca, por exemplo, aqui em Brasília, né? Mas com essa última informação, a gente chega ao fim do nosso programa desta semana. Agradecemos a participação da professora da Universidade Federal da Paraíba, doutora Cristiane da Silva Alexandre, que também é médica nefrologista da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Se você gostou e quiser ouvir outros programas e acompanhar nosso podcast, é só procurar o Pausa para a Saúde no Spotify, iTunes ou em um outro agregador de podcast da sua preferência. Além disso, nós temos um canal em soundcloud.com/pausa para a saúde. E você também pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo telefone 61992889677. Mande em formato de áudio, dizendo o seu nome, cidade e estado. Por exemplo, meu nome é Paula Rosa, sou de Brasília, Distrito Federal. Então, fale a sua dúvida, sugestão, conte sua história ou diga um tema para o nosso podcast. Lembrando, o nosso telefone é 61992889677. Tchau, gente. Tchau, Janari. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até.
Pausa para a saúde. Falamos hoje na pausa para a saúde sobre como cuidar do seu rim. Sete horas e 10 minutos em Manaus. Me chamou a atenção, o Luiz Costa me mandou, é do Luiz Fernando Veríssimo. Interessante, quem sou eu? Nesta altura da vida já não sei mais quem sou. Tem dias que a gente realmente pensa, vejam só que dilema. Na ficha da loja, meu caro Jardina, sou cliente. No restaurante, freguês. Quando alugo uma casa, sou inquilino. Na condução, sou passageiro. Nos correios, sou remetente. No supermercado, consumidor. Para a Receita Federal, contribuinte. Se vendo algo importado, contrabandista. Se revendo algo, sou muambeiro. Se o carnê está com um prazo vencido, inadimplente. Se não pago imposto, sou sonegador. Para votar, eleitor, mas em comícios, massa. Em viagens, turista. Na rua, caminhando, pedestre. Se sou atropelado, acidentado. No hospital, sou paciente. Nos jornais, viro vítima. Se compro um livro, sou leitor. Se ouço rádio, ouvinte. Para o Ibope, espectador. Para apresentador de televisão, telespectador. No campo de futebol, torcedor. Agora já virei galera. Se trabalho em uma empresa, sou colaborador. E quando morrer, uns dirão finado, outros defunto, para outros extinto, para o povão presunto. Em certos ciclos espiritualistas serei desencarnado. Evangélicos dirão que fui arrebatado. E o pior de tudo é que para todos os governantes sou apenas um imbecil. E pensar que um dia já fui mais eu. Luiz Fernando Veríssimo. Vou te contar, essa realmente é a realidade. 7 horas e 11 minutos em Manaus. Com gol de pênalti, Manaus vence Jacuipense e vai à final da Série D. Agora o Gavião do Norte espera o vencedor da partida entre Brusque e Ituano, de São Paulo, Brusque de Santa Catarina, que se enfrentam neste domingo em Santa Catarina. Após os históricos 44.121 torcedores do duelo do Manaus e Caxias, a Arena da Amazônia voltou a receber público razoável ontem com 15.586 torcedores, gerando uma renda de R$251.580. O ingresso deveria ser bem baixo, porque para 15.586 torcedores apenas é uma renda de R$251.580. Se você jogou na Mega Sena, saiba que o prêmio está acumulado e a estimativa para o próximo concurso é de 32 milhões a estimativa para o próximo concurso. Como ninguém acertou as dezenas 07, anote aí, 07, 25, 25, 32, repito, 32, 43, 43, 53, 53 e a última dezena sorteada foi a 55. 07, 25, 32, 43, 53 e 55. A Quina teve 73 apostas, cada uma delas vai receber R$39.289,03, enquanto a quadra vai pagar para 5.485 apostadores R$746,99. O Júlio de Vieira daqui a pouco no domingo é nosso, vai trazer em totum os números das loterias. Às 7 horas e 13 minutos, vamos interagir com os nossos ouvintes. E o Almir Jaça do Norte, lá no Salão Almir Cabeleireiros, na Ramos Ferreira, bom dia para ele. Jerusa Santos, bom dia para ti. Meu querido Raimundo Silva e Dona Metista. Raimundo, muito obrigado pelas palavras. A Dona Metista, bom dia também para ela. Doutor Nicolau Libório, o Julinho lá do Bradesco. Júlio, bom dia para ti, seu Fernando. E a Tatiane, que é gerente Prime do Bradesco. A Dona Adriana e a Dona Jocelina Aprijo, que acompanham o jornal todos os dias. Bom dia para a Adriana e a Dona Jocelina Aprijo. A Iracema e o Antônio, que estão lá em Manacapuru. José Alberto Zegdeg, liga aí, Zegdeg. José Alberto Zegdeg, Dona Gui e Dona Cristina, e estão lá em Manacapuru. Zegdeg esteve ontem aqui em Manaus participando de uma feijoada.
e ligou para mim, queria agradecer, adoro um agradecimento. O Valdino Castro, que está em Urucará. Bom dia pro pessoal lá do Panorama, do restaurante Panorama lá em Urucará. Valdino Castro, bom dia para ti. Ele que é da Urucará FM. Ariel Caleb, bom dia para ti. A Tayla, pequena Tayla, bebê prodígio. E Jander Nobre e a Suelen, o Benjamin. O Jander, que é secretário de infraestrutura da prefeitura de Itacoatiara, me passou um recado ontem. Ele está na na festa do abacaxi, lá no Novo Remanso. Jander, na próxima sexta-feira está programado eu ir a Itacoatiara. Vou a Itacoatiara na próxima sexta-feira, me aguarde aí. Jander Nobre e Suelen, o Benjamin, a Joana, o Francisco, a Jovanca, o Antônio, que estão lá em Curitiba. Bom dia para eles. Pessoal de casa, a Andresa, a Andréia, a Adriana, a Débora, a Maria Eduarda, o Guilherme, pequeno Gabriel, que estão acompanhando o jornal. Clóvis Amaral, o Eterno, Arqueiro do Rio Negro, Aranha Negra, bom dia para ele. O querido Flávio Seabra e a dona Eneida Pacífico Seabra. A Anaí e a Renê, que estão lá no bairro do Alvorada. Deixa eu ver quem mais aqui. Donato Lopes, bom dia para ti. Dona Janete, oi Janete Amorim, bom dia para você. Lá no São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte, no Sossego da Missa. Acho que ainda está lá. E bom dia para você, Janete. O Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, bom dia para ele. João Santana e Dona Lúcia, lá no Parque das Laranjeiras. José Pinto Terra, professora Fátima Farias, na rua Purinã. O João Vitor, deixa eu ver quem mais. Giovana Rebelo, doutor Mário Amorim, Dona Conceição Paiva, Dona Flora e o Luiz Costa, bom dia para eles. Aline Milhalma está acompanhando o jornal. A dona Luciana, que é ouvinte assídua do Jornal da Manhã, ao lado do pequeno filho de 4 anos, o Zeus, que também adora ouvir o Jornal da Manhã, residem no bairro da Redenção. Da dona Luciana, que é funcionária do Carrefour lá de Flores. Bom dia para ela. 7h17 em Manaus. Vamos falar dos aniversariantes, meu caro Jardina. E palmas e parabéns também, né, Jardina? Vamos homenagear os aniversariantes. E a minha filha Alessandra, que aniversariou no dia 2, bom dia para ela. A Alessandra tá dodói. E recuperação para você, Alessandra. Bom dia para você. E recebi as parabenizações dos filhos da Roberta, da Tainá, deixa eu ver quem mais aqui, o Lucas. Oi, bom dia para vocês todos aí e parabéns, que Deus te abençoe, te dê longa vida e muita saúde, que você precisa até demais. Quem aniversariou já no dia 3, ontem, foi o Paulo Tasso. Oi, Paulo Tasso, bom dia para você, o homem da noite. E ontem foi homenageado com almoço na casa da vovó Lourdes, lá no bairro do Japim, e recebeu as parabenizações e os beijos também. Eu acho que foi, né? Deve ter dado um beijo nele, a dona Rosana, no Paulo Tasso. E bom dia para o Paulo Tasso, bom dia, e desejando vida longa também ao Paulo Tasso, que está aí cursando o curso de Direito. Bom dia para ele. O Valdir Correia está aniversariando hoje, hein? Hoje é aniversário do Valdir Correia, nosso companheiro aqui da Rádio Difusora, um dos maiores comunicadores da região e outrora um grande narrador esportivo, e que tem aí dedicado a sua vida em grande parte aqui à Rádio Difusora, onde é responsável pelo departamento comercial desta emissora e apresenta aqui o seu programa, o programa que leva a sua assinatura todos os dias logo após o Jornal da Manhã, de 7 até as 10 horas da manhã. Valdir Correia, que faz muito sucesso na comunicação, desejando a Alessandra, ao Paulo Tasso, que aniversariou ontem, ao Valdir Correia, que aniversaria hoje, as nossas parabenizações e o nosso tapete vermelho com os aplausos ao final. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Pois é, rapaz, tem muita gente esquisita no mundo, né? E ainda há pouco o Itamar Jardina me chamava a atenção sobre o meu garoto. Quem seria esse meu garoto, meu caro Itamar Jardina? Então, mas por que o número 7 é tão presente no cotidiano das pessoas? Você sabe, meu caro?
Desde a antiguidade, dizem que na antiguidade tudo era antigo. Não, naquele tempo era novo. Desde a antiguidade, a partir da observação da natureza, muitos significados foram atribuídos aos números de acordo com o que viam. Os estudiosos relacionavam os números a eventos, datas e conceitos religiosos. Lembra aqui o Luiz Costa. O número 7 era considerado sagrado, já que supostamente representava a quantidade de planetas presentes no céu. Os pitagóricos, por exemplo, consideravam-no a imagem e modelo da ordem divina e harmonia. Por conta disso, foram incontáveis as concepções sociais e religiosas que se formaram diante dele. São 7 os dias da semana, os pecados capitais e as notas musicais, entre outros. E o que é o sol da meia-noite? É um fenômeno que ocorre perto dos polos quando o sol não se põe durante pelo menos 24 horas. Isso acontece porque a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita faz com que o sol incida quase perpendicularmente sobre os polos em posições que se alternam de 6 em 6 meses. Nos polos propriamente ditos, tanto o dia solar quanto a noite duram teoricamente um semestre. A passagem para o dia ou para a noite polar acontece nos equinócios, quando a duração das horas do sol é igual em toda a Terra. Você sabe como os ventrículos falam, meu caro? Sim. Sabe? Sim. Então venha contar aqui ao microfone. O dom de falar, fazendo parecer que a voz vem de outro lugar, é possível devido ao uso do estômago durante a inalação. O latim ventriloque significa barriga falante. O ventríloco se inspira e expira devagar, pressionando com força as cordas vocais. As palavras são formadas pelo estreitamento da garganta. A boca abre-se o mínimo e a língua move-se apenas na ponta. Sete horas e 22 minutos em Manaus. Bom dia a todos aqui na Feira do Artesanato, no Eduardo Ribeiro. Muita gente já no café da manhã. E famílias inteiras chegam aqui fazendo inclusive os cachorrinhos, né? Não pode faltar também um cachorrinho. E todo mundo trazendo os seus cães também para a Feira do Artesanato, para transar, para ficar ali no meio das pernas das pessoas que não tem nada a ver com os cães. E os taxistas também que estão aqui em frente ao edifício Palácio do Comércio, o Palácio dos Artistas, e que acompanham também o Jornal Especial de domingo. A todos na feira, os taxistas da cidade em geral, nosso bom dia. Lamentavelmente nos chama a atenção os venezuelanos que continuam nas ruas de Manaus, principalmente ao longo das nossas principais avenidas. Na Rodrigo Otávio, por exemplo, em frente ao Macro, uma situação degradante. Crianças, garotinhas ainda, quase adolescentes, com suas mães, ali com aqueles sombreiros, guarda-chuvas, sombrinhas, e ficam ali, sol escaldante. Assisti ontem uma garotinha lavando o rosto e lavando também os braços com uma garrafa de água, porque o calor era muito forte. É lamentável, é triste ver a situação desses venezuelanos aqui nas ruas de Manaus. E eles continuam aí a pedir esmolas, e a gente fica a pensar e nos remeter também as pessoas que ainda defendem um governo como o do Nicolás Maduro, como é o caso de muitos petistas como a Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff e também o Lula. Viviam agarrados com esse pessoal da Venezuela. E nós que são os pais dos pobres, como pais dos pobres, pugnando por um governo, aplaudindo um governo como esse, ditatorial, um governo que massacra e deixa a população sem o básico, sem comida, sem papel higiênico, sem remédio, sem assistência médica, sem nada. Daí a fuga em massa para os países vizinhos. E Manaus recebe um grande contingente desses imigrantes. É lamentável tudo isso que acontece e tem muita gente batendo palma para esse tipo de governo. É lamentável também que isso aconteça por parte de políticos.
7h24 em Manaus. Nós agora vamos ao humor, já que falamos de tantas coisas aí ruins, vamos descontrair agora com a turma da Maré Mansa. Coisa. Camelô, esse dono da calçada, na conversa bem jogada, vende a quem não quer comprar. Olha aí, quem é que vai? Olha aí, vamos lá, olha a sopa quentinha. É pra você sentar e gostar. Olha a sopa quentinha. É pra você sentar e gostar. Olha só, para, rapaz, para. Escuta, cara, tu tá dizendo que a minha sopa é pro cara sentar, rapaz? Não, pai, é que eu tô vendendo bacia de banheiro. Quem senta nela acaba gostando. Mas do jeito que tu tá gritando, todo mundo tá pensando que eu tô vendendo sopa pro cara sentar nela. Tu tá me prejudicando. Calma, peraí, calma. Vamos fazer o seguinte. O quê? Eu vendo a tua sopa e tu vende a minha bacia de banheiro, tá legal? Tá legal, vamos lá. Olha a bacia de banheiro. Dá pra 4 pessoas. Olha a bacia de banheiro. Dá pra 4 pessoas. Olha, mas para, rapaz. Tu já viu bacia de banheiro que dá pra 4 pessoas, rapaz? Eu não, o que dá pra 4 pessoas é a tua sopa. Mas do jeito que tu tá gritando aí, todo mundo vai pensar que é uma bacia de banheiro que dá pra 4 pessoas. Tu tá me prejudicando. Calma, amizade, calma. Ó, melhor é a gente vendermos outra mercadoria. Tá legal. Eu vou vender fotografia do time do Vasco. Eu vou vender mesa de mármore. Tá bom, tá legal. Olha aí, quem é que vai? Olha o time do Vasco! Com 4 pernas de pau! Olha o time do Vasco! Com 4 pernas de pau! Olha o time do... Para! Isso é uma ofensa pro Vasco, rapaz! Tu acha que o time do Vasco tem 4 pernas de pau? Não, amizade, quem tem 4 pernas de pau é a minha mesa de mármore. Mas do jeito que tu tá gritando aí, todo mundo tá pensando que o time do Vasco é que tem 4 pernas de pau. Tu tá me prejudicando. Então, peraí, a gente trocamos a mercadoria. Eu vendo o retrato do Vasco e tu vende a mesa de mármore, tá? Tá legal. Vamos lá. Olha a mesa de mármore. Já vem com a cruz. Olha a mesa de mármore. Já vem com a cruz. Olha, para. O que foi agora? Tu já viu mesa de mármore com cruz? Não, pra quem tem a cruz é o escudo do Vasco. Mas do jeito que tu tá gritando, todo mundo vai pensar que eu tô vendendo mesa pra cemitério. Tu tá me prejudicando outra vez. Calma, amizade, calma. Vamos vender outra mercadoria. Tá. Eu vou vender essa galinha aqui sem pena. Eu vou vender fotografia da Miss Brasil. Tá legal. Tá bom. Olha aí a foto da Miss Brasil. Já tá pelada. Olha a foto da Miss Brasil. Já tá pelada. Olha a Miss. Olha, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Difusora. 7h28 em Manaus. O Raimundo Nunes está aqui dizendo o seguinte: Paulo Guerra, estamos ligados no Jornal Especial de domingo. Ivo Ferreira aqui do Japim. Estamos precisando urgentemente de recapeamento na Rodrigo Otávio. Está muito ruim de trafegar. O Jornal da Manhã tem falado sobre isso. Já vimos reclamando já há algum tempo sobre a precariedade da Rodrigo Otávio. E não precisa nem se falar sobre o trânsito que é pesado naquela avenida Rodrigo Otávio. E em outras ruas da cidade também, como o Atílio Andreasa, que está com suas ruas também muito esburacadas, os bairros da Raiz, de Petrópolis, de São Francisco principalmente. Quase todas as ruas em precárias condições de trafegabilidade. Vamos esperar que a prefeitura, é muito tempo já, mais de ano que as ruas estão esburacadas. E eu sei que a prefeitura tem realizado um trabalho gigantesco aí, em grandes obras, mas é preciso que se olhe também com carinho as ruas da cidade. Muitas delas não adianta querer passar o pano, nem querer tapar o sol com a peneira. Na realidade, muitas ruas de Manaus estão em precárias condições de trafegabilidade.
E a função do jornalismo aqui é essa, é atender as reivindicações do povo e naturalmente alertar também as autoridades para que tomem as providências. Vamos esperar que a prefeitura, o quanto antes, o prefeito Arthur Neto, inicie uma grande operação nesses bairros já citados aqui como Raiz, Petrópolis, São Francisco, bairros do Japim, com Atílio Andreasa, e as demandas são de muitos bairros da cidade onde as ruas realmente estão a merecer cuidados por parte do poder público municipal, e tenho dito. 7h31 em Manaus, acaba de chegar aos estúdios da Rádio Difusora Jurandir Vieira e disse aos seus familiares que chegou bem. Abraços. Aplausos para o Jurandir, por favor. Brasil! Pois é, o Jurandir ontem pegou um 10, hein? Gostei muito, hein, Jurandir? Fala aí, Jurandir, fala aí. O Jurandir está chegando aqui. Ontem para superar todas as expectativas, né? Ontem foi bom, ontem né? Foi. Muito bom. Estava ouvindo, logo na abertura de um 10. Aquela primeira música, você lembra? Foi uma música do Fernando Mendes. Isso. E muito bonita a música e todo o musical muito bom ontem. Parabéns. Michael Jackson com Bim. Essa música diz tudo, né? Sem dúvida. No fundo do baú, né? Tá bom. Jurandir, falando em música, ontem à noite, por acaso, eu passei num lugar aí e tava ouvindo uns forrós, rapaz, eu vou te contar que a música popular brasileira realmente é de péssima qualidade, né? Esse pessoal do forró, eles cantam, parece que estão se espremendo. O que é isso? Estão com dor de barriga? Qual é o lance deles? É estilo. É estilo, é novo. Eu vou te contar, cantam se espremendo e as letras são lindas, né? Ela é muito bonita, é de uma profundidade. Mas tem muita apelação no forró, né? É isso que eu tô te dizendo. A música contava uma história, né? Hoje não tem mais esse tema. Não tem história, né? A música não tem história. Por que as músicas da Jovem Guarda, as músicas da Jovem Guarda todas têm história. Tem história, exatamente. Tem história. Tanto que os cantores hoje regravam essas músicas. Exatamente. Os Titãs regravam muita música antiga. Pois é, as versões, por exemplo, o Demetrius cantou o Ritmo da Chuva, é isso, né? Ritmo da Chuva. Ritmo da Chuva. E linda essa música, por sinal. As versões têm muito valor. Sabe o que é? Falta de festival, sabe? Os Fíveres, por exemplo, né? Renato Blue Caps. Os Renatos eram calcados em cima dos Beatles, né? Em cima dos Beatles. É como era difícil a comunicação para o Brasil, em Nova York eles viviam, né? Liverpool, né? E não chegava aqui os famosos Cashbox, né? Os Cashbox. Aí os Beatles, os Renatos gravavam as músicas, Menina Linda, Não Te Esquecerei, tantos outros sucessos dos Beatles que eles gravaram, o Renato gravaram as maiores versões. As versões. E estouravam no Brasil como se fosse original. Eu vou te contar. Falta muita inspiração. É claro que hoje existem as exceções, né? Muitas exceções, mas nós temos um Daniel que é muito bom. Estamos em Chororó, nem sei. Christian Ralph, ninguém nega. Foi desaparecido, né? Christian Ralph, o Vitor e Léo. Para mim, um dos melhores, Vitor e Léo. Vamos retomar, né? E quem mais? O Zezé de Camargo e o Luciano. Muito bom. A Maria Paula, a Paula Fernandes também, muito boa cantora. E tem músicas realmente bonitas. Agora, como grupo musical, para mim, imbatível Roupa Nova. Não tem igual. Roupa Nova é imbatível. Roupa Nova é imbatível mesmo. Imbatível. Jurandir, muitas novidades no programa daqui a pouco. Se Deus quiser. Eu e Itamar vamos já emocionar essa rapaziada. Então vamos emocionar o povo. Vamos agora relembrar os antigos reclames do rádio. Beber, bebi, comer, comi e tudo mais e muito mais. Sofrer, sofri, gemer, gemi e até pensei nunca jamais. Mas vejam só, fiquei legal, eu me dei bem com sorrisal. Beber, bebi, comer, comi, eu me dei bem com sorrisal. Sorrisal, alívio já. Ding dong, a Avon chama, dê as boas-vindas. A sua revendedora Avon, ela tem pra você
Sugestivas fragrâncias para sua intuição feminina escolher. Avon, fragrâncias maravilhosas. Experimente-as antes de comprar no conforto do lar com a ajuda de sua revendedora Avon. Avon chama. Difusora, um encontro feliz que Maggi descobriu, colocando mais cor e mais sabor. No tabletinho você agora vai sentir um gostinho de verdade da nova novidade, novidade Maggi. Tomate com galinha, galinha com tomate, tomate com galinha faz gostosas comidinhas. caldo de galinha, Com tomate é Maggi. E com Maggi tudo é muito natural. Difusora no coração do povo. 7h37 em Manaus. O José Elias está dizendo aqui que ainda bem que temos você aí na difusora para falar das condições das ruas. Mas lembra que se for para fazer aqueles tapa-buracos sem vergonha, é melhor deixar como está. É o ouvinte que está falando aqui. Agora, falando em operação tapa-buraco, essa enganação que fazem Jurandir Vieira com relação a M10 a Manaus e Itacoatiara é terrível, terrível. O governo tem anunciado aí essa operação tapa-buraco que começou de Itacoatiara para Manaus. Eu recebi informações de que apenas 10 homens estão trabalhando por ali e nos recapeamentos já que aconteceram nas operações que eles fazem por amostragem. Eles tapam 10 buracos, passam em cima de 3 e vão lá na frente. Aí deixam 3 por aqui, já para outra etapa. E não atacaram os pontos mais críticos da estrada, não atacaram, que era a prioridade era atacar os pontos mais críticos. Não o fizeram. E os buracos estão aí. Reclamações dos motoristas direto, carros quebrados. E eu vou fazer uma viagem, sexta-feira, ver o estado da Manaus. Eu há tempos que não ando na M10. Vou até Itacoatiara na próxima sexta-feira ver o estado dessa estrada. Vou fazer um levantamento e vou contar aqui. Eu vou inclusive anotar os quilômetros que já foram, pelo menos, realizar essa operação tapa-buraco. É só tapa-buraco, nada de recapeamento. E o dinheiro do povo rolando por aí. Diga. É igual tabuleiro de xadrez. Aí, a falar em tabuleiro, eu falei aqui, parece tábua de pirulito. Um ouvinte fez uma lembrança aqui. Olha, Paulo, tábua de pirulito, ninguém sabe o que é. Conta aí, Jurandir, o que é a tábua de pirulito. Você sabe, né? E a tábua de pirulito é o seguinte: eu vendi uns pirulitos, né? Aquela no palito, pirulito no palito. No palito. E aquela tábua cheia de buraquinhos, né? Pra colocar o pirulito. O pirulito era um açúcar queimado, né? Açúcar queimado. Aí eles vendiam, saíam com aquela tábua, né? Toda furada, né? Toda furadinha. Aí o pirulito ficava naqueles buraquinhos. Por isso que se chama tábua de pirulito. Só pra explicar, porque muita gente realmente não sabe. Pirulito não era outra coisa, não. Simplesmente é uma. Pois é, pirulito no palito. E agora nós vamos ao Grandes Nomes do Amazonas e hoje nós vamos relembrar aqui o Orlando Rebelo. Vamos relembrar esse nosso companheiro aqui, que foi da Rádio Difusora, grande comentarista de futebol, homem ligado ao esporte, Grandes Nomes do Amazonas. A série Grandes Nomes do Amazonas deste domingo faz uma homenagem a Orlando Rebelo, o comentarista mais ouvido e assistido da Amazônia. Orlando Rebelo nasceu em Manaus no dia 23 de abril de 1940. Filho de Elvira Rebelo e Graciano Alves Rebelo. Morou durante boa parte de sua vida no centro de Manaus, na rua Joaquim Sarmento, próximo às antigas instalações da Rádio Difusora do Amazonas. Na década de 50, Orlando frequentou o oratório festivo do Colégio Dom Bosco. No ano de 1958, serviu o Brasil como soldado do Exército Brasileiro. Já em 1960, com incentivo do jornalista Josué Cláudio de Souza, Orlando Rebelo tornou-se jogador do Atlético Rio Negro Clube. Em sua trajetória como atleta do Amazonas, participou de várias partidas importantes. O Rio Negro era o clube do seu coração. O palco de suas apresentações era o inesquecível Parque Amazonense. Grandes emoções foram lá vividas, com um povo que se encantava com futebol, arte e de alta qualidade apresentado por nossos atletas. Orlando era um jogador habilidoso,
No campo, atuava em 2 posições, nas pontas e no meio de campo. A sua carreira como jogador de futebol foi bastante rápida. Em 1963, uma contusão o tirou dos gramados do Amazonas. O que ninguém sabia era que o destino o reservava outro legado não menos importante do que atuar nas 4 linhas de campo de futebol. Orlando era um especialista no que fazia. Aí começava a trilhar um caminho de sucesso, tanto no rádio quanto na televisão. Começou a sua carreira nos meios de comunicação, atuando como operador da Rádio Difusora do Amazonas e depois como produtor da mesma emissora. Em 1966, foi convidado para trabalhar como comentarista na Rádio Rio Mar. Aí foi o grande início de uma trajetória, também de bastante sucesso fora dos gramados. Orlando Rebelo sempre fazia questão de reconhecer que o seu amigo Belmiro Vianês era um dos maiores incentivadores de sua carreira, como cronista e esportivo. Na Rádio Rio Mar, trabalhou 20 anos. Orlando Rebelo contribuiu sem igual à crônica esportiva do estado do Amazonas. Além da rádio, atuou em diversas emissoras de televisão. Trabalhou como comentarista na TV Amazonas, TV Ajuricaba, Amazonsat e, por último, apresentava junto com o garotinho Valdir Correia o programa No Mundo da Bola. O que se pode afirmar é que a história de Orlando Rebelo se confunde com a história do esporte amazonense. Como pai de uma família, foi um grande exemplo. Casou-se com dona Ida Clay Rebelo e era pai de 3 filhos: Tatiana, Ticiane e José Júnior. Faleceu no dia 10 de abril de 2010, em Manaus, aos 69 anos de idade, deixando ao povo amazonense um grande exemplo de vida e de doação por uma causa tão nobre que é o esporte. Orlando Rebelo, o comentarista mais ouvido da Amazônia. Pesquisa, edição e sonorização, Adson Matos. Gravação de estúdio, Chacal Colette. Não perca no próximo domingo a mais uma edição da série Grandes Nomes do Amazonas. Mande as suas dicas e sugestões para o e-mail grandesnomesdoamazonas@difusoramazonas.com.br. Eu sou Agenaldo Mata para o Jornal Cultural. 7h44 em Manaus. Essa semana, no começo da semana, a nossa família é de luto com a morte do Francisco Plácido Mitoso Lago, meu primo, e que faleceu. E a missa de 7º dia será realizada amanhã na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14, às 19 horas. É a missa do Francisco Plácido Mitoso Lago. Faz nem 2 meses, outro já havia morrido. E vou te contar, tá chegando, é como me dizia ontem um companheiro, olha, o negócio tá estreitando. Pois é, Jurandir, mas queremos mandar um grande abraço aí à família do Francisco Plácido Mitoso Lago, e conforto a todos também. A missa de 7º dia, repito, será amanhã na igreja Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14, às 19 horas. Ouvintes aqui se manifestam e lembram aqui dos amigos do Paulo Gilberto. O bicho é bom e o povo gosta. Pois é, nosso companheiro, que foi nosso companheiro aqui na Rádio Difusora, na amplitude modulada, que fazia muito sucesso, mesmo depois do advento da FM, o Paulo Gilberto tinha muita audiência e fazia o programa dele aqui na Rádio Difusora. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para dizer. Um ouvinte aqui perguntando se o presidente do Manaus é meu parente. Sim, é o meu primo, presidente do Manaus. Dada a resposta. Estão fechadas as páginas do Jornal Especial de domingo, devidamente fechadas, vão para o arquivo agora. Estamos encerrando esta edição, esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo hoje, do que foi apresentado aqui. Como dizem os jogadores de futebol, demos o nosso melhor. Seria isso, Tamar Jardim? Dizendo que a discografia teve a compilação e a produção do Hernandes Sampaio e o Ismael Moura.
A sonoplastia hoje é confiada a Itamar Jardina, que vai continuar com o Júlio Oliveira até aí às 12 horas. A apresentação foi de Paulo Guerra.